Saudações, rapaziada, professor Bozano aqui. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Estamos aqui dentro da plataforma da Guarda de São José. A minha missão é que em 2024 eu possa ser aí uma peça de auxílio, eu possa ser aí um coadjuvante, você o protagonista do sucesso da aprovação na Guarda de São José, uma das melhores guardas de Santa Catarina, melhor equipada, melhor remunerada. Eu tenho certeza que você vai lograr êxito nessa missão. Eu estou fazendo a minha parte. Estou gravando essa aula, estarei gravando as demais, materiais, time de professores aqui tinindo para você, beleza? Mas você tem que fazer a sua, que é estudar, beleza? Qual é a aula de hoje? Hoje iremos bater uma disciplina importantíssima, despenca para tudo que é concurso, tá? Polícias civis, polícias penais, magistratura, enfim, que é o quê? A lei dos crimes de tortura, né? A lei anti-tortura, beleza? Peço que você pegue o papel, a caneta e anote os bizus, porque teremos muitos bizus nessa aula. O que você precisar, você me chama no Instagram, @enzo.bozano, ou coloca lá professor Bozano. Acho que não existe no mundo alguém que se chama, não existe outra pessoa que se chama professor Bozano no mundo, né? Porque os Bozano, os Enzo Bozano estão crescendo ainda, né? Enzo Bozano acho que não existe nenhum no mundo também. Só eu. Se você precisar, você chama lá, nosso time de professores também irão te auxiliar e vão para nossa aula. Olha lá, eu quero que você só se atente ao seguinte: vamos aqui trazer uma interdisciplinariedade, tá? O que diz lá na nossa Constituição, artigo 5º, tá? Que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, tá? E a lei considerar crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a tortura, por exemplo, beleza? E o STF também já decidiu que não cabe indulto. Não cabe indulto, graça, anistia. Não cabe também o que? Fiança. Mas atenção que tortura prescreve, tá? Beleza? Mas também tem aquela decisão já do STF que a tortura praticada ali durante a ditadura militar no Brasil, aquelas pessoas que sofreram aquilo, né, aquela perseguição, aquilo não prescreve, tá? Aquilo ali sempre vai ser objeto de indenização, sempre vai ser objeto de punição pelos agentes da ação, tá? Mas isso é um julgamento desse caso concreto, mas via de regra a tortura prescreve, tá? Mas o que quer dizer isso aqui? Isso aqui nada mais é do que um mandado constitucional, tá? De criminalização, um mandado constitucional de rito processual penal, tá bom? A tortura ela já traz essa disposição prévia, beleza? A lei de tortura. Seguindo de olho no lance. Olha lá, quero que você entenda também outros pontos processuais aqui. Tá? Processuais e penais do crime de tortura. É um crime material, beleza? Ele enseja o resultado naturalístico da conduta, beleza? É cabível a tentativa do crime de tortura e a desistência voluntária. Tá? O que é a desistência voluntária? É quando o agente voluntariamente desiste de continuar no seu ato executório a fim de que não venha o quê? Lograr o exaurimento da conduta no resultado. Tá? Então a desistência voluntária é cabível, beleza? Respondendo o agente pelos atos até aquele momento já praticado. Tá? Então ele não vai responder pelo crime de tortura em si. Se ele desiste ali em dado momento, ele pode vir a responder por uma lesão corporal, tá? Por um crime de maus tratos, a depender da situação. Fechou? Ó, não se admite arrependimento eficaz e nem arrependimento posterior, tá bom? Isso aqui eu não quero entrar a fundo nesses conteúdos aqui de arrependimento eficaz, arrependimento posterior, desistência voluntária, porque isso aqui é uma parte do estudo do Código Penal, teoria do crime, institutos que estão lá dentro da tentativa, por exemplo. Só que isso aqui não está no teu edital do Código Penal. A única coisa da parte geral do Código Penal que caiu para a GM de São José foi o quê? Excludente de ilicitude, antijuridicidade apenas, tá?
Então só grave o seguinte, cabe desistência voluntária e ação penal é incondicionada, tá? Não quero também falar muito de ação penal aqui, porque no teu edital, levante a mão para cima e agradeça, não caiu nem processo penal, tá? Mas ação penal pública incondicionada é aquela que o Estado vai te punir, foda-se a vítima querendo ou não, foda-se alguém representando ou não, o Estado vai botar no teu cu, tá bom? Vambora. Olha lá também outros conceitos. O condenado pelo crime de tortura, salvo a hipótese do condenado por crime de omissão de tortura, porque nós já vamos passar aqui, nós temos a tortura modalidade omissão, nós temos a tortura modalidade castigo, por exemplo, nós temos várias espécies de tortura dentro do gênero tortura. Fazendo uma analogia aqui contigo, mas vamos voltar. Então, condenado por crime de tortura, salvo crime de omissão, iniciará o cumprimento de pena no regime fechado. Tá? Isso aqui é o que diz a letra da lei, mas o STJ, né? O STJ, mãe do Jaguara, né? Coração de mãe, tem afirmado em julgados recentes que não é obrigatório o condenado de tortura no regime fechado. Mas atente-se ao que diz a letra da lei. A letra da lei diz que tem que iniciar no fechado. Mas Tribunal Superior, STJ, mãezão, né? A mãezona do garantismo penal, diz que não é obrigado, tá? Vamos lá. As disposições da lei de tortura se aplicam ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira, ou seja, estamos diante de uma extraterritorialidade. Extraterritorialidade. Cabe a extraterritorialidade na tortura? Cabe, tá? Quando a vítima é brasileira, ou quando o agente ativo da conduta, o agente criminoso, tá, esteja em local sob jurisdição brasileira, ou no Brasil, né, ou território brasileiro por extensão lá, embaixadas, consulados, enfim, tá, dentro de uma embarcação pública, enfim, avião público a serviço do Brasil, que esteja em território estrangeiro, aquelas situaçõezinhas do artigo 5º, 7º do Código Penal, mas não cai no teu concurso, então não procure pelo em ovo. Vamos lá. Primeiro conceito do crime de tortura. Tortura simples. O que é a tortura simples? É simples. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe, olha que o dolo, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então você causou um sofrimento físico ou mental com a violência ou a grave ameaça, é tortura, mas você precisa disso aqui, ó. Com o fim de obter uma informação, declaração ou confissão, ou uma ação ou omissão de natureza criminosa, para provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa, ou em razão de discriminação racial ou religiosa, tá? E aqui também o STF ele já vem também fixando julgados que não precisa ser necessariamente a discriminação racial ou religiosa, se é uma discriminação também, né, ali da situação LGBT, aquela coisa arada toda, também cai aqui, tá? Pena, atenção, pena, tá? Reclusão de 2 a 8 anos, tortura simples. Olha lá. Essa tipificação de crime de tortura fica condicionada ao preenchimento cumulativo dos 3 elementos. O meio empregado, que a gente já viu que tem que ser grave ameaça ou a violência. As consequências sofridas pela vítima, a gente já viu, sofrimento físico ou mental. E a finalidade pretendida, o dolo específico. Qual que é o dolo específico? A gente já viu aqui, ó. Obter informação, declaração ou confissão, ou a tortura ou discriminação, ou a tortura por ação ou omissão de natureza criminosa. Tem que ter esses meios cumulativos. Professor, se não tiver esses meios cumulativos, vai responder por uma lesão corporal, vai responder por um crime de dano. Dano não, porra. Maus tratos, né? Artigo 136 do Código Penal, vai responder por outro tipo legal. Tá? Beleza? Tortura simples, modalidade 2. Qual que é a tortura simples, modalidade 2? Tá? Submeter alguém sob guarda, olha lá, guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça. Ah, o teu sobrinho
é o teu enteado, é o teu filho, é aquela pessoa idosa que você cuida. Você submete essa pessoa a uma tortura com o emprego de violência ou grave ameaça. Olha aqui, para aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Você está castigando aquela pessoa. Você está metendo ali uma medida de caráter preventivo. Você castigou porque pecou, digamos assim, e você castiga para que não peque. Medida tanto repressiva, aqui no castigo pessoal, quanto preventiva, numa medida preventiva de caráter. Reclusão, a mesma pena. A pena é a mesma coisa. Reclusão de 2 a 8 também. Tá? Isso aqui é mais conhecido também como a tortura é castigo. Tá? Olha lá. Atenção, tortura, castigo. Apontamentos, tortura, castigo. Sujeito ativo é próprio. Tá? Pois só pode incorrer no crime as pessoas detentoras daqueles atributos. Quem tem o quê? Essa relação de superioridade para com o subordinado. O mesmo se diga do sujeito passivo. O sofrimento deve ser intenso. Tá? Beleza? O sujeito passivo também deve ser alguém próprio. Porque tem que ter essa relação de inferioridade. O dolo específico se caracteriza no castigo pessoal ou caráter preventivo, já falei. E o castigo visa uma punição da medida. Tá? Já falei, punição, né? Castigo, tortura porque pecou, e medida de caráter preventivo, tortura para que não peque. Tá? Isso aqui eu estou parafraseando César de Beccaria. Né? O pai, um dos pais, né? Um dos pais, não o pai, mas um dos autores mais precursores da criminologia, César de Beccaria, né? Autor da obra dos delitos e das penas, que ele diz, né? Pune porque pecou, pune para que não peque. Vambora. Modalidade de tortura, dando aquele, né? Aquele resumão. Nós temos a tortura prova, tortura persecutória, beleza? Inciso 1, a linha A, artigo 1º. Beleza? É o que a gente viu aqui em cima, tá? Vamos seguir. Nós temos a tortura para a prática de crime ou tortura crime, beleza? Que mais conhecido também como a tortura omissão. Você se omite em face, tá? A apurar a conduta de tortura de alguém que torturou, você se omite em relação àquilo. Um delegado de polícia que se omite diante de um inquérito, né? Um policial que se omite diante de uma denúncia, Ministério Público, tá, para apurar. Tortura discriminatória, tortura racismo, tá? E a tortura castigo, beleza? São as modalidades de tortura. Tá? A tortura de preso, ela está naquela, beleza? Que diz o seguinte: mesma pena, reclusão de 2 a 8. Submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. A tortura de preso somente a quem está o quê? Preso, sujeito a medida de segurança. Ah, professor, mas cai na lei do abuso de autoridade ou cai na lei de tortura? Depende. Tá? Para você incorrer na lei de abuso de autoridade, você tem que ser um agente público. Tá? Preencher essa formalidade, via de regra, ou pode agir também em coautoria. Mas via de regra vocês estão vendo que todas as penas aqui, quais são as penas? A maioria de tudo, reclusão de 2 a 8. Onde é que muda? Tortura, omissão. A tortura, omissão muda. Aquele que se omitiu, né, em face das condutas tipificadas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Detenção de 1 a 4. Aí aqui muda. Detenção de 1 a 4. Tá? Olha lá. Aqui isso aqui despenca. Aqui eu tô chegando aqui, ó. Já estamos chegando no finalzinho da aula, a gente vai bater umas questõezinhas depois, mas majorantes e qualificadoras do crime de tortura. Aqui, meu amigo, olha lá. Aumente-se a pena de 1/6 a 1/3, se o crime é cometido por agente público, e aqui eu quero fazer um apontamento. Se o camarada é agente público e ele cometeu um crime de tortura, ele tem a perda do cargo público automática como um dos efeitos da condenação. Automático.
e é óbvio também vai indenizar a vítima. Tá? Majorante de tortura também se conta criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos idoso, ou mediante sequestro. Isso tudo é majorante de 1/6 a 1/3. Qualificadoras. Se da tortura resultar lesão corporal grave ou gravíssima, tá? Reclusão de 4 a 10, aí não é mais 2 a 8. Se resultar morte, reclusão de 8 a 16. Atenção, meu amigo, minha amiga, isso aqui é se resultar. Se você quis causar uma lesão grave ou uma lesão gravíssima e empregou a tortura para tal, você não vai responder pela tortura, você responde pela lesão grave e gravíssima. Tá? Beleza? Ah, você quis matar e você empregou a tortura. Você não responde pela tortura, você responde pelo homicídio. Tá bom? Porque você usou um meio para chegar ao fim. Agora, se da tua tortura você agiu ali de uma maneira que veio a ceifar a vida, que veio a causar uma lesão gravíssima, aí nós estamos diante do préter dolo. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Mas responde pela tortura nessa situação. Outra coisa, o tribunal que julga tortura sempre vai ser juiz singular, juiz comum. Beleza? Mesmo que cause um homicídio, mesmo que cause uma lesão gravíssima. Mas, via de regra, quem vai julgar? O tribunal que julga lesão gravíssima. Tá? E o tribunal que julga a morte, o homicídio, é o tribunal do júri. Tá? Crimes dolosos contra a vida, porque lesão é contra, né, a integridade física, é diferente. Vamos embora. Lesão corporal leve não é qualificadora do crime. Tá? A tortura qualificada somente ocorre quando resultado grave, gravíssima na lesão ou a morte. Questãozinha top para vocês aqui. Quis puxar umas questões recentes, tá? Pra gente tá batendo. Professor, é só isso o crime de tortura? É só isso. Não procura pelo em ovo. Você tem que lembrar de uma coisa. Via de regra, quais são todas as penas da tortura? Reclusão de 2 a 8. Tortura ou omissão, detenção 1 a 4. Majorante, aumenta de 1/6 a 1/3. Qualificador, a morte daí e lesão. E a lesão corporal. Qual é a pena da resultado morte? Reclusão de 8 a 16. Lembra dessa pena. O que não for isso é a da lesão. Tá aqui, ó. 8 a 16. O outro é 4 a 10. Vamos lá. Quanto às disposições constitucionais e legais em relação à tortura, considere os seguintes itens. A prática de tortura será considerada inafiançável e imprescritível. Opa, cagou aqui já. Eu já falei pra você que prescreve. Então tu já risca um aqui. Então, somente uma está incorreta? Não sei. Todas estão corretas? Não. Tá? Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Tá certo. Tá certo. Então, tá bom? Tá certo. Todas estão incorretas? Não, porque uma a gente já viu que está correta. Beleza? Constitui. Crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão da discriminação racial e religiosa? Sim. Correto também. Tá? Correto também. Somente uma está correta? Somente uma está correta? Não, a gente já viu que tem duas corretas. A condenação por crime de tortura acarretará a perda do cargo, função, emprego público e a interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Sim, tá? Está correto. Tá? Está correto. É isso que acontece com o agente público. Além dele perder o cargo como efeito automático da condenação, tá? Ele também fica incapacitado do exercício do cargo público, de um novo cargo público, pelo dobro da pena aplicada. Então, somente uma está incorreta. Esse é o nosso gabarito. Próxima. Vamos lá. O cumprimento da pena da tortura será integralmente em regime fechado, vedando-se a progressão. Aí não dá.
Tá? A 1 está incorreta, está incorreta, está incorreta. Eu quero que você entenda uma coisa. De acordo com a letra da lei, o regime, salvo a tortura ou omissão, as demais modalidades de tortura, o agente ativo da conduta inicia no fechado. De acordo com a letra da lei. De acordo com o entendimento do Tribunal Superior. Não. Pode começar em qualquer regime. E a progressão de regime prisional, isso aqui sempre vai existir. Tá? A condenação no crime de tortura acarretará a perda do cargo, pelo dobro da pena, sim, correto. Tá? O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça e anistia, sim, tá correto. Tá? Beleza? Aumente-se a pena até o dobro mediante sequestro. Não, não é até o dobro, é de 1/6 a 1/3, gabarito 2 e 3. Fechou? Vamos lá. No que concerne a tortura correta. A condenação do servidor, crime de tortura, acarretará a perda do cargo, da sua função e do emprego público, sim, tá correto. Crime de tortura é imprescritível? Não. A configuração de tortura demanda conduta comissiva do agente? Não. Também pode ser omissiva. Comissivo de fazer, omissivo de não fazer, deixar de. A imposição de sofrimento físico é elemento essencial do crime de tortura? Não. Nós temos o elemento também de sofrimento mental, não só o sofrimento físico. Tá? Beleza? E o crime de tortura também pode ser omitivo. Você se omite em face à situação de apurar a conduta do agente. Tá? No que diz respeito ao crime de tortura correta. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego, mediante imposição de sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação. Sim, tá? É a tal da tortura confissão, né? Informação. Mas vamos continuar lendo as demais. Constitui infração civil e não crime. A omissão, não. É crime, sim. Os dispositivos da lei de tortura aplicam-se somente aos delitos ocorridos no território brasileiro? Não, aplica extraterritorialidade. O fato do agente do crime de tortura ser servidor não constitui causa de aumento de pena? Constitui sim. Então, gabarito A. Meu amigo, minha amiga, sem caô, sem delongas, acho que eu bati aqui o necessário, frisei o necessário. Lembre, muita resolução de questões e leitura da letra da lei. Conte comigo sempre.